Olha, agora falando de segurança pública, a gente conversa novamente com o Douglas, ele que vai falar sobre desafios também, expectativas, né, dos direitos humanos, inclusive combate à violência no Brasil. Douglas. Pois é, Janaína, eu estou aqui com o ex-ministro da AGU, Advocacia Geral da União, e também ex-promotor de justiça, o Fábio Medina Osório, que vai conversar com a gente sobre esse assunto. É porque segurança pública no Brasil todo é um tema que preocupa todo mundo e geralmente os estados, eles baseiam o tema segurança pública em relação ao índice de violência, geralmente em cima dos números de homicídios, quando a gente sabe que, na verdade, tem muitos outros crimes, né, que não são tão graves como o homicídio, mas são assaltos praticados todos os dias na cidade, que são números crescentes e que são deixados de lado, né? Por que que isso acontece, né? Há uma falha nesse sentido? Bom dia. Sem dúvida, a violência, ela muitas vezes vai num crescente de crimes menores, alcançando depois infrações mais graves. Então é necessário adotar muitas vezes a chamada política da tolerância zero em relação à criminalidade, porque essa pequena criminalidade, é óbvio que ela exige que haja uma classificação dos infratores no ambiente prisional, para não misturá-los com aqueles infratores mais violentos, mas é necessário combatê-la desde a raiz. Do contrário, você permite que essas infrações elas criem uma sensação de impunidade muito grande na sociedade, que é o que acontece hoje no Brasil. A gente tem um número de homicídios que praticamente é o termômetro do índice de violência no Brasil, aí você vê o escalonamento dos estados, mas antigamente as pessoas podiam sair nas portas, conversar com os vizinhos nos bairros e sair com o celular na rua. Hoje é muito difícil disso acontecer. A gente está falando desse tipo de crime, né? Do cidadão não ter sossego, não ter a paz de pegar um celular e atender na rua. E além disso, quer dizer, muitas vezes o crime menos grave, aparentemente, ele alimenta uma rede de crimes mais graves. Por exemplo, o furto de celulares abastece a rede de equipamentos para crimes mais graves. O furto de automóveis também abastece organizações criminosas para assaltos a bancos e assim por diante. Então é necessário que haja uma atenção para toda a rede da criminalidade organizada, que gera uma sensação de insegurança geral na coletividade. Isso é fundamental que se adote a teoria das janelas quebradas. Quando se começa a abandonar um local na via pública, inclusive a rede de atuação deve envolver estados e municípios e União Federal. Quando se abandona um local, por exemplo, começa a gerar uma sensação de abandono para toda a coletividade. Então, ruas limpas, praças que não fiquem abandonadas, vias públicas iluminadas, tudo isso é necessário para que a sensação de impunidade não seja deflagrada. A gente está vivendo um momento que tem um presídio lá de Manaus que está chamando a atenção de todo o Brasil em relação a um massacre que aconteceu lá dentro dos próprios presos, né? De 45 a 50 presos foram assassinados lá dentro e o Ministério da Justiça decretou intervenção federal. Quer dizer, esse assunto, né, quando foge do controle do Estado pode pedir a intervenção federal, mas a própria União, ela tem esse poder de repente, fazer a intervenção independente do Estado querer ou não, até porque existe uma questão de segurança nacional envolvida, não é só o Estado. Não há dúvida, a União Federal pode decretar intervenção num Estado quando o Estado perde o controle sobre o seu sistema prisional. E quando os presos começam a executar uns aos outros dentro do ambiente carcerário, é caso de intervenção no Estado. Por quê? Porque o preso ele precisa ter garantida a sua incolumidade física dentro daquele ambiente. O preso ele precisa ficar segregado. O ambiente prisional não é um local para ser dominado por facções, não é um local para ser arquitetado o cometimento de outros crimes fora daquele ambiente. Agora, quando a gente fala em direitos humanos, muita gente já acaba confundindo, achando que é só direito de preso, e é isso que revolta muito a população em relação às ações, né? Mas quando a gente fala de direitos humanos, a gente está falando de um tema muito abrangente e que merece muita discussão nessa atualidade. Os direitos humanos têm sido muito desprezados no tocante aos chamados direitos das vítimas. Nós pensamos muito nos direitos dos presos e nos direitos também dos acusados em geral, como uma distorção, por exemplo, em relação à presunção de inocência. Esse é um
tópico que tem sido objeto de preocupação no pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Por exemplo, as pessoas não iam presas antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. É um tema que o Supremo Tribunal Federal enfrentou, mas que precisa ser objeto de alteração num projeto de lei que foi encaminhado ao Congresso Nacional e que não tem sido objeto de alteração para tramitação prioritária, em detrimento agora do trâmite da reforma da Previdência. Na sua análise, né, o que está faltando hoje no Brasil para que realmente haja um combate a essa criminalidade? Lógico que tem o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, mas é um tema que merece ainda muita discussão e a gente sabe que o Brasil avança pouco nesse sentido. As leis precisam ser cumpridas, o ambiente carcerário precisa ser controlado pelo Estado, os presos precisam ser, digamos, dominados pelo Estado, não podem dominar o ambiente carcerário, não podem cometer crimes sendo arquitetados de dentro dos presídios. E efetivamente as sentenças não têm que ser cumpridas a partir da decisão proferida em segunda instância. E precisamos retirar as lideranças criminosas das ruas e estancar o problema da lavagem de dinheiro do crime organizado em todo o país. A gente está falando também da questão da impunidade. A gente sabe que esses criminosos de alto escalão, eles têm dinheiro do crime para pagar advogados e sair mais rápido da cadeia, né? E isso é um outro assunto que merece destaque, né, ser discutido. Sem dúvida, precisamos dar mais assistência jurídica para as vítimas, principalmente dos crimes violentos, e cuidar para que também muitos advogados não se transformem em integrantes de quadrilhas e organizações criminosas, respeitando, obviamente, as prerrogativas profissionais dos advogados que têm o Estatuto da OAB que lhes garante o sagrado direito de defesa. Mas sempre que houver uma integração do advogado na organização criminosa, ele não está imune à fiscalização. A gente está falando do tema segurança pública, direitos humanos e também a corrupção, né, no Brasil, que virou um tema da atualidade e faz parte também do pacote do ministro Sérgio Moro. Sem dúvida, o pacote anticrime, eu penso que ele deverá ter um impacto imediato na redução da criminalidade violenta e também na redução dessa criminalidade não violenta, na medida em que ele pode permitir a implantação dessa política de tolerância zero à criminalidade que nós precisamos, como houve em Nova York na década de 80. E aí isso permitirá aos estados e até aos municípios, porque eu penso que a política de segurança pública deve ser desenvolvida de modo integrado entre municípios, estados e União Federal, fazer uma proposta de redução paulatina da criminalidade não violenta e da criminalidade violenta, a partir da implantação dessas medidas que o pacote anticrime propõe. Muito obrigado, a gente agradece, portanto, a presença do Fábio Medina Osório, que é ex-ministro da Advocacia Geral da União, a AGU, também ex-promotor de justiça que veio a São Luís participar de um evento aí para falar sobre segurança pública, combate à violência e à corrupção. Então, a gente agradece a participação dele aqui no Bom Dia Mirante, né, esse tema segurança pública que é muito abrangente, praticamente envolve toda a sociedade, todos os dias por onde a gente anda. Soares e Janaína com vocês aí no estúdio.